Eu vou terminar hoje a parte de hipérbole, tá certo? Já deixei ali uma tela inicial para a gente não perder tempo desenhando. Que é dado por equação geral da hipérbole, excentricidade da hipérbole e as assíntotas da hipérbole, tá certo? São esses três assuntos que falta a gente ver e falta a gente terminar. Então, olha, aqui eu vou calcular as assíntotas, tá certo? Eu tenho as duas hipérboles, foco 1 e foco 2, tá certo? Eu tenho os dois vértices V1 e V2, e aqui eu tracei um retângulo que vai tocar esse vértice aqui e esse vértice, e vou chamar aqui reta L1 e aqui reta L2. Eu não sei se vocês lembram, dentro de geometria analítica, quando você vai calcular a equação de uma reta, você trabalha com um determinante de ordem 3. Esse determinante vai ser o par ordenado x, y, 1, tá certo? Eu vou ter os valores de A e B, são as distâncias de M1 e M2, e de V1 a V2. Então, A, B e 1, e menos A, menos B e 1. Quando eu fizer esse determinante, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu desenrole isso aqui, depois eu desenrolo para vocês, senão a gente fica só nisso aqui. Eu vou encontrar que y é igual a b sobre a x. Essa é uma das assíntotas. Em relação a L2, nós vamos ter x, y e 1, tá certo? Só que agora, menos A, B e 1, e o outro, A, menos B e 1. Calculando esse determinante, eu vou encontrar outra assíntota que é y igual a menos B sobre A, x. Tá certo? São as duas assíntotas. Quando falar em excentricidade de uma hipérbole, eu vou apertar um pouquinho aqui, não sei se vai dar para ver. A excentricidade ela é dada por C sobre A. Certo? C sobre A. E esse ele vai ter que ser sempre um número maior do que 1. Certo? Porque o valor de A é sempre menor do que o valor de C. Aqui a excentricidade e aqui as assíntotas da hipérbole. Lá do outro lado eu fiz os dois gráficos que a gente calculou a hipérbole passando no eixo x ou passando no eixo y. E nesse caso aqui eu tenho o eixo x e o eixo y, ela não está tocando nem x, nem está tocando em y. Então para isso foi que a gente fez. Eu fiz uma reta suporte para y, vou chamar de y', e uma reta suporte para x, eu vou chamar de x'. Tá certo? A mesma coisa aqui. Uma reta suporte para y e uma reta suporte para x. Então, y' e x'. O que é que você tem que ver na questão? Se ele vai dizer que é paralela ao eixo x ou se é paralela ao eixo y, tá certo? Então, quando for paralela ao eixo x, nós vamos ter isso aqui, ó, certo? Vou botar aqui, paralelo ao eixo x. E nesse caso aqui, paralelo ao eixo y, certo? Só que desta vez eu não vou perder tempo deduzindo forma. Eu vou colocar já direto a forma para vocês, porque a gente já vai direto para a resolução de questões. Tá certo? Eu passo para vocês, eu mando a foto do resumo dessa aula aqui para vocês. Fica mais fácil quando vocês assistirem, vão acompanhando e vão tendo em mãos o resumo dessa aula. Então o que é que eu vou ter aqui? Ó? X menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, certo? X menos h ao quadrado sobre a ao quadrado. Menos, está igual aqui, não é menos, y menos k
ao quadrado sobre b ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Essa é a equação que a gente vai utilizar quando for paralela ao eixo x. E aqui nós vamos ter y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado, tá certo? Menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Veja o que foi que a gente fez aqui. Uma equação é o inverso da outra. Ó. X menos h ao quadrado, aqui ficou y menos k ao quadrado. Y menos k ao quadrado, aqui ficou x menos h ao quadrado. Sobre A2, sobre B2, não mudou nada em relação a A e a B. Então, nesse caso, quando for paralela ao eixo y, nós vamos usar essa equação. Quando for paralela ao eixo x, nós vamos usar essa outra equação. Tá certo? Eu fiz um resumo geral aí para a gente já partir para resoluções de algumas questões. Então vou apagar aqui, certo? A gente vai fazer. Pensei que não estava gravando, mas tá. Vamos voltar aqui. Vou apagar aqui para a gente fazer o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, o que é que ele diz? Que determinar a excentricidade e a equação das assíntotas da hipérbole de equação 4x2 menos y2 igual a 16. Tá certo? Então lembra que toda vez nós temos que ter isso aí dividido por ou igual a 1. Então se a gente tem que ter isso aqui igual a 1, eu vou dividir por 16, por 16, por 16. Aí eu vou ficar com x ao quadrado sobre 4, quando eu simplificar, menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Tá certo? Sempre que tem isso aqui, sempre igual a 1. Então o que é que nós temos? Que a ao quadrado é igual a 4. Se a ao quadrado é igual a 4, a é igual a 2. E temos que b ao quadrado é igual a 16. Se b ao quadrado é igual a 16, b é igual a 4. Então nós temos aí o valor de a e o valor de b. Falta encontrar o valor de c. Lembra lá no comecinho quando eu disse que a gente utilizava a equação de o teorema de Pitágoras, C2 igual a 2 mais B2. Então eu vou ter C2 é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. C2 é igual a 4 mais 16. Então C vai ser igual a raiz de 20, que simplificando aqui vai dar 2 raiz de 5. Esse é o valor de C. Como ele pediu a excentricidade, lembra que a excentricidade é C sobre A. Se a excentricidade é C sobre A, eu vou ter 2 raiz de 5 sobre A, que é 2, e vai ser igual a raiz quadrada de 5. Ok? Então vamos para quê? Para encontrar as equações das assíntotas. Lembra que no instante aqui, quando eu apaguei, eu disse que y é igual a b sobre a x. É isso? Então eu tenho b e tenho a, então eu vou ficar com 4 dividido por 2x, que vai ser igual a 2x. A outra eu tenho menos b sobre a x, que vai ficar menos 4x sobre 2, que vai ser igual a menos 2x. Tá certo? Então, a excentricidade raiz de 5, as equações das assíntotas, 2y igual a 2x e y igual a menos 2x.
É isso que ele quer na questão. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: achar a equação da hipérbole de centro 4 e menos 2. Centro 4 e menos 2. Tem eixo real paralelo ao eixo x. Olha, se é paralelo ao eixo x, nós vamos ter a primeira equação, que era o quê? X menos h ao quadrado sobre a menos, não era isso? Menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado, b ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então, vamos para cá. Aí ele diz que, sabendo que 2a é igual a 10, isso você já deu na questão, 2a é igual a 10, e que 2b era igual a 4. 2b era igual a 4. Então, se 2a é igual a 10, isso quer dizer que a é igual a 5. Se 2b é igual a 4, isso quer dizer que b é igual a 2. Tá certo? Então, vamos encontrar o valor de C. Certo? Então, vamos lá para o valor de C. O valor de C vai ficar C2 é igual a 2 mais B2. Então, eu vou ficar com 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a 25 mais 4. Então, isso quer dizer que C vai ser igual a raiz de 29. Tá certo? Se o centro é 4 e menos 2, e nós temos ali x menos h, que vai representar o centro, então vai ficar x menos 4 ao quadrado sobre, quem é a? Não é 5? Então, 5 ao quadrado, menos. Depois nós temos y menos k ao quadrado. Quem vai ser k? K vai ser menos 2. Então fica menos por menos dá mais, vai ficar y mais k ao quadrado sobre b. B é 2, 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então nós vamos ficar com x menos 4 ao quadrado sobre 25 menos y, aqui é mais 2, não é mais k não, mais 2 ao quadrado sobre 16 igual a 1. Então essa é a equação que ele pediu. Calcular ou achar a equação da hipérbole de centro menos 4 ou 4 e menos 2, com eixo real paralelo ao eixo x, sabendo que 2 é igual a 10 e 2b é igual a 4. Eu calculei ali C, mas nem precisava, né? A gente não precisou do valor de C, que é, no caso aqui, se tivesse pedido a assíntota, aí eu volto para cá, se tivesse pedido, não pediu, mas se tivesse pedido a excentricidade ia ser igual a quê? C sobre A, então raiz de 29 sobre 5, se tivesse pedido, não pediu. Vamos para mais uma questão. Questão 3. Achar as coordenadas do centro, do vértice e do foco da hipérbole de equação y2. E qual deles está prestando? Questão 3. y2 menos x2 mais 2y menos 2y menos 1 igual a 0. Lembra quando a gente viu equação da esfera, equação da circunferência, que a gente transformava em quadrados perfeitos. Ó. Y ao quadrado menos 2y, aí falta um termo, mais, no caso vai ficar menos x ao quadrado, mais 2x, que é x, falta um termo, igual, esse menos 1 vai passar mais 1.
Lembra que a gente calcula o quadrado desse para multiplicar por 2 e dar igual ao termo central. Então isso quer dizer que aqui é 1 e aqui também é 1. Ok? Então vamos lá, nós vamos ficar com y mais 1 ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado igual a 1. Tá certo? Como nós temos aqui, ó, sobre A e sobre B, então isso quer dizer que A ao quadrado é igual a 1, então o valor de A é 1, e B ao quadrado também igual a 1, o valor de B vai ser igual a 1. Tá certo? Então, o valor de C vai ser o quê? C2 igual a 2 mais B2, C2 igual a 1 ao quadrado 1 mais 1 ao quadrado 1, C2 igual a 2, C é igual a raiz de 2. Isso é o valor de C. Aqui o valor de A, aqui o valor de B. Eu vou apagar do outro lado, certo? Então nós vamos ter o que agora? Lembra que ele pediu o centro, as coordenadas do centro, o vértice e o foco. Então o centro, geralmente a gente chama o centro de O, o centro vai ser H e K, certo? H e K. H e K, então vai ficar menos 1 e menos 1. Certo? O vértice, V1. Olha lá na figura que o vértice V1 é H e K mais A. V2 é H e K menos A. Então, eu já disse que H era igual a menos 1, né? Eu já disse que H é igual a menos 1. Então, vai ficar ali K mais A. Tá certo? K também é igual a menos 1. A foi igual a 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Depois eu tenho V2, é H.